E aí, tudo na paz? Como pais, nós temos uma parcela muito importante na formação dos nossos filhos. Vem comigo que eu quero te mostrar como criar filhos de acordo com os padrões da palavra de Deus. A.W. Pink, no seu sermão intitulado Uma Palavra aos Pais, nos dá 4 orientações para que pudéssemos formar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Dentre essas 4, segundo o próprio autor, a última é a mais importante, que vai sustentar todas as 3 anteriores. Dentro desse sermão, ele começa falando sobre a responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Nós não somos unicamente para os nossos filhos provedores de alimentação, de vestuário ou de recursos financeiros para que eles possam alcançar a vida adulta. Nós temos uma parcela muito mais importante do que apenas sustentar os nossos filhos e criá-los de qualquer maneira. A nossa casa não pode ser apenas um lugar de encontro em que todos se reúnem à noite apenas para dormir como se fosse uma hospedagem. Nós precisamos desenvolver relacionamento, nós precisamos crescer em intimidade uns com os outros, porque dentro disso, muito do caráter dos nossos filhos e como nós temos administrado os nossos relacionamentos com eles, vão resultar nos adultos que eles se tornarão amanhã. Temos que ter a clara noção que nós estamos formando outros cristãos e que, além disso, Deus nos pedirá contas da formação que nós estamos dando aos nossos filhos. E o primeiro item da lista é instruam os seus filhos. Nós, como pais, temos a responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos diariamente. E vários textos da Bíblia corroboram com essa instrução. Provérbios 22:6 diz claramente: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O interessante é que é ensinar a criança no caminho. No significa em o. Ou seja, nós vamos ensinar os nossos filhos enquanto andamos juntamente com ele durante o caminho. Nós vamos encontrar desafios, nós vamos encontrar situações e durante essa caminhada nós vamos instruí-los de acordo com a palavra de Deus, falando e mostrando a eles aquilo que agrada o coração de Deus e aquilo que desagrada o coração de Deus durante a nossa caminhada e durante os eventos que temos visto acontecer no mundo. Precisamos estar munidos da palavra de Deus para ensinar os nossos filhos a vontade de Deus de acordo com a sua palavra. Deuteronômio 6, de 6 a 7, também nos dá uma instrução maravilhosa. Olha o que o texto diz. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás nos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao se levantar. Aqui era o Deus dando uma instrução clara ao povo de Israel que devia passar adiante as leis do Senhor. Todos os dias, durante todos os momentos do dia, em todas as oportunidades que eles tivessem, eles deveriam ensinar as leis do Senhor aos seus filhos. E quando ele fala de inculcar, é justamente de colocar na mente das nossas crianças essa palavra, essa instrução, para que eles amem essa palavra, para que eles conheçam essa palavra e sempre que depararem com algum desafio, com alguma situação, eles consigam se lembrar rapidamente a instrução do Senhor e a vontade de Deus para eles. Como pais prudentes, nós precisamos diariamente ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Existe um outro texto também que nos instrui em relação a isso, que é o texto de Efésios 6, no verso de número 4. Vocês, pais, não provoquem a ira aos seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, principalmente a educação cristã. Como pais e mães, nós precisamos ser responsáveis e diligentes em ensinar a vontade de Deus e ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Eu sei que os tempos têm sido difíceis, muitos de nós têm trabalhado dia após dia buscando prover recursos melhores para os nossos filhos. Mas o recurso mais valioso que eles podem ter é a nossa companhia e, além disso tudo, as instruções que vêm do Senhor para a vida deles através de nós. Não podemos terceirizar o ensino bíblico aos nossos filhos, acreditando que o professor da escola bíblica dominical vai conseguir cumprir toda essa tarefa. Eles, por muitas vezes, têm apenas um contato por semana com os nossos filhos. E a pessoa que mais tem contato com eles somos nós mesmos. Por isso, a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é nossa. Existem tantos materiais preciosos que podem nos ajudar nesse caminho. Por exemplo, tem uma devocional chamada Pão Diário, voltada exatamente para crianças, para que possamos diariamente ler a palavra de Deus com os nossos filhos em uma linguagem adaptada a eles e, ao final, uma oração, para que eles aprendam a orar de acordo com aquilo que eles acabaram de aprender.
E esse tempo de devocional, ele precisa ser um tempo cultivado diariamente. E eu tenho buscado desenvolver esse hábito de realizar um tempo de devocional com os meus filhos aqui em casa. Todos os dias, no final do dia, nós nos assentamos, nós lemos a devocional e nós fazemos um tempo de oração juntos. Porque nós precisamos ser responsáveis em criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E isso precisa ser feito diariamente. E todas as vezes que nós nos deparamos com uma situação, nós buscamos trazer uma aplicação da palavra de Deus em relação àquilo que está acontecendo, para que eles também entendam a aplicação da palavra de Deus no contexto da vida deles. Então é importante, todos os dias, nós como pais, sermos diligentes no ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. O próximo aspecto, tão importante quanto, é ser um bom exemplo. A todo tempo nós estamos sendo monitorados pelos nossos filhos. E parece que eles têm um radar para detectar quando nós estamos sendo hipócritas ou quando não agimos de acordo com a nossa palavra ou somos incoerentes. Por isso precisamos estar sempre alertas se nós estamos agindo de acordo com o que falamos. Na verdade, o nosso exemplo vai influenciar muito mais aos nossos filhos do que apenas as palavras que nós estamos colocando dia após dia, porque eles estão nos observando o tempo todo que estão ao nosso lado. Se eles nos virem orar, eles vão orar. Se eles nos virem lendo a Bíblia, eles vão ler a Bíblia. Por isso que eu tenho desenvolvido o hábito e aprendi isso com o meu pastor, de fazer os meus momentos de devocional em lugares em que meus filhos possam acessar, para que eles me vejam orando, para que eles me vejam lendo a Bíblia. Se eu apenas fizer isso nos momentos em que eles estão na escola ou desenvolvendo outras atividades, a impressão que eles vão ter é que eu nunca leio, nunca oro e nunca estou na presença do Senhor. Por isso, sempre que eu for exercer as minhas disciplinas espirituais, é importante eu estar em lugares que eles possam ver. Não que você tenha que fazer isso todos os dias em um lugar que seja acessível a eles ou com as portas abertas, mas às vezes é necessário que eles nos vejam fazendo essas coisas para que eles entendam que nós estamos desenvolvendo as disciplinas espirituais e que esse é um momento importante do nosso dia. Eles irão ver e irão aprender com o nosso exemplo. Eu me lembro que uma das grandes dificuldades que eu tive na minha adolescência foi algumas questões que eu questionava da minha mãe, que ela me mandava fazer, mas ela não fazia. E certa vez ela soltou a frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E isso me gerou, digamos que uma revolta muito grande por achar que ela estava sendo injusta. Na verdade, era uma imaturidade minha que não compreendia que não era o momento de eu agir como ela agia. Mas até que isso passasse e eu chegasse à idade adulta e pudesse compreender que realmente o que ela estava fazendo era para o meu bem, muita lágrima correu, muito problema aconteceu, mas graças a Deus essas feridas foram fechadas e foram curadas, e eu entendo hoje o papel que a minha mãe exerceu nesse período, mas até que isso acontecesse, eu tive muito problema achando que ela estava sendo injusta ou incoerente. Então, se nós queremos ter filhos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser essas pessoas cheias do Espírito Santo, porque eles vão copiar o modelo que eles estão vendo dentro de casa. É como o exemplo da máscara do avião. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Quando nós estamos no avião e acontece uma despressurização da cabine, a orientação que sempre nos é dada é colocar primeiro a nossa máscara e depois nós colocamos as máscaras das crianças. Eu preciso primeiro garantir que eu estou em plena consciência para poder acudir o meu filho ou acudir as crianças que estão ao nosso redor. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Para que eu possa orientar os meus filhos a serem pessoas cheias do Espírito Santo, eles precisam ver que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. A primeira pessoa que precisa ver que eu me pareço com Jesus são os nossos filhos. Por isso nós temos que dedicar o nosso melhor para dentro da nossa própria casa. É tão engraçado que muitas vezes nós dedicamos o nosso melhor para as pessoas que são de fora. Sabe, aquela cristaleira, aqueles pratos maravilhosos, todas aquelas coisas lindas que são usadas apenas quando há visita em casa. Isso é incoerente porque muitas vezes colocamos o nosso melhor para pessoas que nós menos temos contato. E nós fazemos algo simples para aqueles que estão ao nosso lado todos os dias e aqueles que nós mais amamos. Nós precisamos investir mais para aqueles que são de casa, colocar mesa posta para os nossos filhos, mostrar que nós nos dedicamos e nós nos amamos e que eles são valiosos a ponto de nós querermos investir o melhor que nós temos com eles dentro de casa. Precisamos ser coerentes e dar bons exemplos aos nossos filhos. E o terceiro item dessa lista é disciplina.
Nós precisamos disciplinar nossos filhos. As crianças, elas precisam de limites, elas precisam entender até onde elas podem ir ou não. Se nós privamos os nossos filhos de disciplina, muito provavelmente na sua vida adulta, eles se tornarão pessoas que vivem de maneira inconsequente, porque não pesam os seus atos. Além dessas disciplinas, precisamos fazer com que nossos filhos contribuam com as atividades de casa. Eles precisam se sentir parte daquele processo. Pessoas que não contribuem, pessoas que crescem de qualquer maneira, lá na frente não vão querer contribuir, não vão querer ajudar e não vão ter sequer o senso de sociedade ou de participação da comunidade, porque acham que são o centro das atenções e que tudo tem que ser feito em favor deles. Por isso, disciplinar os seus filhos e fazer com que eles participem das atividades domésticas é também um ato de amor. A Bíblia diz que Deus, sendo um pai maravilhoso, ele disciplina o filho que ama. Se nós não estamos desenvolvendo disciplina com os nossos filhos, nós não estamos demonstrando o amor verdadeiro que nós sentimos por eles. Crianças precisam ter limites estabelecidos para entender até onde ir e até onde não ir. Saber que ele tem direito até onde o direito do outro começa. Precisam entender e ter noção de justiça. Isso será ensinado dentro das nossas casas, porque uma criança que não é treinada, lá na frente se tornará um adulto sem lei. É fundamental que nós comecemos desde a tenra infância, estabelecer as leis da casa, mostrar para eles que existem regras que direcionam todas as coisas, que existem causas e consequências, que as suas más atitudes resultam em castigos, para eles entenderem que a desobediência custa caro e existe uma consequência de sua desobediência. Por isso, todas as vezes que nós estabelecemos um castigo, nós precisamos cumprir com esse castigo. Também todas as vezes que estabelecemos uma promessa, nós precisamos cumprir com essa promessa, para que a nossa palavra seja coerente, para que a nossa palavra tenha peso diante dos nossos filhos. Ao mesmo tempo, precisamos tomar muito cuidado para não estabelecermos excessos, colocar muitas regras, um peso excessivo aos nossos filhos, como os homens fariseus faziam no tempo de Jesus. Eles colocavam tantas regras que nem eles mesmos eram capazes de cumprir as regras. Precisamos ter regras claras, regras definidas e mostrar que em determinadas situações essas regras também podem ser flexíveis. Então, estabeleça um sistema coerente com seus filhos dentro de casa, estabeleça limites e disciplina, que eles crescerão como adultos saudáveis e emocionalmente estáveis. E o último aspecto, que se torna o aspecto mais importante de todos eles, porque ele é o que sustenta todos os outros anteriores, é: orem por seus filhos. Nós precisamos entender o poder que a oração tem. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O maior intercessor dos filhos precisam ser o seu pai e a sua mãe. Aquelas pessoas que pagam um preço de oração, que colocam diante de Deus, clamando para que Deus possa guardar, para que Deus possa proteger, para que Deus possa livrar das más influências. Hoje nós vivemos num mundo em que o entretenimento tem tentado invadir a mente das nossas crianças e ensinar princípios que inclusive estão contra a palavra de Deus. Eles estão o tempo todo sendo bombardeados por informações que não estão alinhadas à palavra do Senhor, estão recebendo ensinos que estão radicalmente contra o que a Bíblia diz. E por isso, nós precisamos interceder pelos nossos filhos. Além de ensinar o caminho, orar para que eles sejam livrados, orar para que o Espírito Santo os convença, orar para que eles estejam guardados pelo Senhor. Nós não estaremos com eles 24 horas por dia, nós não estamos com eles nas escolas, nós não estamos com eles enquanto eles estão nas rodas de amigos, mas quem está com eles todo o tempo é o Senhor e o Espírito Santo. Por isso, precisamos nos colocar como intercessores para que Deus guarde, para que Deus proteja, para que os anjos os livrem de todo mal, para que tudo isso que nós fazemos, desses 3 pontos anteriores, possa ser estabelecido e bem fundamentado na vida dos nossos filhos. Nós temos um papel muito importante como pais, de estabelecer filhos que andam de acordo com a vontade de Deus, para que eles compreendam a lei do Senhor, para que eles possam ser apaixonados pelo Senhor e para que eles andem sempre no caminho do Senhor. Antes de você ir embora, eu gostaria de pedir para compartilhar esse conteúdo, deixar aqui a sua curtida, para que mais pessoas, para que mais pais possam ser alcançados por essa mensagem, porque eu tenho certeza que muitos precisam ouvir e muitos precisam ajudar os seus filhos na caminhada cristã. Que Deus te abençoe, um forte abraço.
Por onde você for, inspire.